Eu notei nos teus vlogs que na tua viagem pra Coreia do Norte tu tava com uma energia bem baixa, assim. Falando bem sério, assim, bem baixinho. E já na Coreia do Sul tu tava dançando na rua, Capetado. conversando com as pessoas, alto pra cacete. Tava. Isso aí, tipo assim, não deve ter uma orientação clara da Coreia do Norte pra não fazer barulho e tal. É uma coisa que meio que tu sente e Super acaba. tem. E acaba. Tem? Você assina um documento. Olha, você assina um documento. Quando você vai pra Coreia do Norte, a empresa te dá toda uma papelada com as instruções e você assina que você está ciente dos seus atos e ações. E eu ficava morrendo de medo porque, acho que uns anos antes de eu ir, uns 2 anos antes de eu ir, um americano chamado Otto Warmbier, ele morreu porque ele foi tentar pegar um pôster na parede e as câmeras de segurança do hotel viram ele pegando o pôster. Nem pegou o pôster, ele tentou pegar, viu que estava grudado, não pegou. Aí a polícia prendeu ele e devolveu ele em coma para os Estados Unidos. Ele morreu em 2 dias. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu sou, né, youtuber, falo alto, tipo vlog, não sei o quê, de não fazer nenhuma brincadeirinha, não falar nenhuma loucura. E aí você já assina isso, já dá uma atenção. Antes de você entrar no país, já dá essa atenção. E depois que você entra lá, o clima da Coreia do Norte é um clima pesado, é um clima carregado, não tem como. Eu lembro que eu filmava assim, as luzes se apagando, dava 10 horas da noite, tudo se apagava. Você falava, meu Deus do céu. E aí o líder falava que as pessoas, um país produtivo, as pessoas dormem cedo pra acordar cedo e trabalhar. Então eu quero imposto que você ia pagar a luz pra trabalhar, sabe? Então era tudo uma vibe muito controlado. Muito controlador em cima de você. Então você não conseguia ficar muito feliz, assim. Eu estava feliz de ter tido a chance de viver a experiência, mas é muito difícil você contar a história deles com felicidade, sabe? E eu me apego muito, assim, aos lugares que eu vou. Então eu tenho muito essa vibe. Tipo, eu lembro, o Japão, nossa, o Japão parecia uma criança. Eu caminhava pelos lugares lá, pelos... Nossa, eu fui no centro Pokémon, me sentindo assim uma criança de 15 anos curtindo, de 12 anos curtindo os Pokémons, entendeu? Aí na Coreia do Norte eu não conseguia ter essa vibe tão tranquila. Você fica tenso mesmo o tempo inteiro, é difícil. Dá pra ver no vídeo que meio que ninguém. Parece que ninguém se diverte lá, né? Então, Tá todo mundo com a cara fechada, andando reto e é isso aí. Assim, não tem. Tem diversão, não tem vida noturna. E você não vê as pessoas, tipo... Você vai pegar o metrô aqui em São Paulo, você vê, tipo, sempre tem um grupinho rindo, mostrando alguma coisa no celular, interagindo, não sei o quê. Lá as pessoas eram muito sérias, sabe? Todo mundo meio parado, meio que existindo. Uhum. E essa vibe meio que vai te consumindo, você vai ficando meio chororô, sabe? Quanto tempo tu ficou lá? Eu fiquei 5 dias. E tu sentiu que depois que tu voltou, tu teve que se recuperar um pouco, assim, da tua vibe? Foi maravilhoso, porque quando eu saí de lá, assim que eu peguei o avião da Coreia do Norte, eu saí em Pequim. Eu lembro que eu chorava bastante quando o avião pousou. Eu chorava porque eu tava assim, bem mexido, né? Que eu agradecia muito, tipo, por ter nascido no Brasil e tal. Porque, nossa, foi uma coisa assim. Foi a viagem mais intensa da minha vida mesmo. E eu lembro que eu chorava, agradecia, eu falava, nossa, graças a Deus, eu sou brasileiro, que eu saí de lá vivo. Até porque eu tinha feito várias observações em vídeo. E eu morria de medo de quando eu estivesse saindo do país, alguém pegasse o material que eu tinha gravado pro YouTube e assistisse. Eu falei, cara, se alguém ver isso, acho que eu vou morrer. Vão achar que eu Sabe? sou um espião de alguma coisa assim. É, porque tem muita coisa que lá dentro é contado como verdade absoluta que não é. Uhum. Então, por exemplo, eles falam que a Coreia do Norte ganhou a Guerra das Coreias. Mentira. A Guerra das Coreias nunca acabou. Foi feito um tratado de paz para que cessassem fogo, mas nem a Coreia do Norte nem a Coreia do Sul ganhou. Só que na Coreia do Norte eles contam que o líder foi maravilhoso e ganhou dos sul-coreanos. E eu lá dentro falei assim, ó, gente, aqui eles falam isso, mas na verdade a história é essa. Porque antes de entrar no país, eu fiquei 6 meses pesquisando tudo. Li todo vídeo do YouTube em inglês, espanhol, que tivesse eu tinha visto, de Coreia do Norte. Livros, eu li um monte de livro de... Como é que chamava? De... Desertor, que eles chamam, que são as pessoas que saem do país. Então tem muita gente que conta em detalhes como que foi atravessar o deserto para chegar até a Coreia do Sul. Então, assim, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul estão uma do lado da outra, né? Mas o cara não pode simplesmente cruzar a fronteira, que é muito perigoso. Então, o que ele faz? Ele vai até a China, muitos atravessam o deserto da Mongólia, vão até a Tailândia e de lá pegam um avião pra Coreia do Sul. É um rolê muito louco. E aí, muitos contam as experiências que eles tiveram e tal. Que foda. Que depois que eles saíram da Coreia do Norte, eles descobriram de fato que a Coreia nunca tinha ganhado a guerra. Eles descobriram de fato que existia democracia. Eles descobriram que existia Hollywood. Sabe assim, coisas que pra gente é óbvio. Sei lá, é muito bizarro você viver uma realidade
que pra você é tão banal e pra eles é algo que quando eles saem de lá é muito especial, assim. Mas o que motivou eles a saírem de lá? A falta de liberdade. Mas tipo, eu tô pensando assim, se só depois eles descobriram que existia um monte de coisa que eles não não. sabiam, como é que eles tiveram essa sensação de, puta, tem alguma coisa errada Eles nesse sabem país? que tá tudo errado, eles têm essa noção, entendeu? Aham. Só que eles não sabem em detalhes do que tem aqui fora. Entendeu? O povo de forma... Eu lembro que tu falava no teu vídeo, né, que tu conversava com o pessoal de lá e perguntava se eles tinham vontade de sair, né? E todos respondiam, não, por que eu vou sair daqui? Isso aqui é o melhor lugar do mundo. Uhum. Já andou de avião? Não, pra que eu vou andar de avião se... Por que eu vou sair daqui? Isso aqui é do caralho. E aí tu falava que tu não sabia se o cara tava sendo honesto ou se ele tava só cumprindo uma ordem. Eu pensava isso direto. Que, tipo, quando eles falavam pra mim as coisas, eu ficava pensando, meu, talvez ele tá falando isso por medo, porque se eu falar pra alguém que ele falou que ele é doido pra sair daqui, isso chega no ouvido de algum oficial e tal, mandam matá-lo, sabe? Tipo isso. Aí você fica meio dividido. Será que o cara realmente curte? Então, assim, meio que conversando com as pessoas, eu sentia que eu acho que eles eram um pouco conformados com a realidade, sabe? Uhum. Meio que eles aceitam. E as pessoas que eu tive mais contato, que eram os meus guias, eles são a nata da sociedade. Então, assim, essas pessoas que falam inglês é menos de 1%, assim, da população. É a galera super high class mesmo, assim. O pessoal, os militares, filho de diplomata, esse pessoal que consegue ter uma vida boa lá. 99% não. 99% vive uma vida bem mais ou menos. Principalmente se morar fora da capital, né? Porque morar na capital é um privilégio. Morar em Pyongyang. E eu lembro que esses guias é uma coisa muito curiosa, né? Porque o turista lá, ele não pode andar sem o... Tu não pode sair, vou ali na esquina agora. Sempre tem que ter o guia do teu lado. E como é que esse cara funciona? Tu acorda e ele tá lá já no hotel te esperando? O cara não tem Tá no vida. pé da tua cama. Você olha, ele tá na cama te olhando. Não. Você só tem privacidade no seu quarto. Então, muito turista até divide quarto com outro. Mas eu quis pegar um quarto sozinho. Mas é muito comum na Coreia do Norte pessoas que não se conhecem dividirem um quarto no hotel. Aí, eu lembro que eles te colocavam na porta do elevador, você subia pro quarto e ficava lá. E tem um andar que eles chamam andar de europeu, que é onde está qualquer turista que não seja chinês. Porque o chinês na Coreia do Norte, ele é mais livre. Porque a China e a Coreia do Norte têm uma relação assim bem próxima, né? E aí, quando eu subia pro meu quarto à noite, era o único momento que eu ficava mais tranquilo. Apesar de que, até mostrei isso, o meu criado mudo era chumbado, né? Então até hoje eu tenho a teoria de que tinham escutas no meu criado mudo. Nunca vou saber, né? Mas Provavelmente. eu acho que tinha. Provavelmente tinha. Depois eu vi aquela... Tem uns doramas, umas séries do Netflix. Já viu Pousando no Amor, não? Não. Vale a pena ver depois. Eles retratam bem essa realidade aí de como é que são os hotéis na Coreia do Norte e tal. Mas era o meu único momento de paz. Era o momento que eu fazia algumas observações, gravava algumas observações que eu tinha tido no dia e tal. E guardava pra mim. Durante o rolê, assim que eu descia pra tomar café, logo depois do café, o guia já tava lá me esperando. Então, assim, como eu tava fazendo um tour privativo também, muita gente que vai pra Coreia do Norte faz um tour de 24 horas em grupo, que é o mais comum que tem. Então você entra no país de trem, fica 24 horas e sai, com um grupão de uma galera. Acaba sendo um pouquinho menos tenso. O meu que eu fiz era um tour privativo de 5 dias, só eu. Então a galera ficava todo mundo, tipo, as 3 pessoas de olho em mim. Que era o motorista, a minha guia e o meu guia. Então, meio que tudo que você faz, eles estão te olhando. Não fica assim colado em você, sabe? Mas você levanta a câmera, você vê que eles te observam, eles veem o que tá rolando e tal. Meu maior medo era que alguém falasse, tipo, português ou espanhol, entendesse o que eu tava falando, sabe? Porque eu sempre sou muito sincero no meu canal. E falo tudo que eu tô achando, eu gosto muito de falar fatos históricos e geográficos reais. Então, como eu tinha pesquisado tudo, eu salvei num bloco de notas todas as observações relevantes do país. Todas. Porque eu sabia que lá não tinha internet. Como não tinha internet, você acaba lidando com a realidade deles. Então, presta atenção. Se você chega num país desses pra fazer um turismo e você não pesquisou antes, tudo que o guia falar vai se tornar a mais absoluta verdade. Então, eu fiz questão de anotar pra eu não me desorientar. Porque eu vejo muita gente que acaba indo pra lá e se perde, porque o guia começa a falar um monte de maravilhas e um monte de coisas maravilhosas do país, e a pessoa acaba se perdendo naquela verdade. Sabe aquela coisa de uma verdade falada várias vezes, uma mentira falada várias vezes torna uma verdade. E eu acho que pra eles é meio isso. Então, eu sempre tentava falar assim, ó, falou que é isso aqui, mas não é.
Aí eu falava, ó, eu queria muito ir naquele hotel, que é o maior hotel, já foi o maior hotel do mundo, que é um hotel inacabado, que tem lá, que é lindo, assim, super bonito. Ele falou, a gente não pode chegar mais perto do que isso. Eu falei, não, eu não quero entrar, eu quero só tirar uma foto lá na frente dele. A gente não vai lá na frente. Eu, então tá bom. Tipo, depois que você vê que o cara realmente insiste pra você parar de perguntar, aí eu parava de perguntar e deixava ele seguir com o planejamento dele. Mas eu ficava me questionando, por que será que eu não posso ir lá? Será que tem alguma coisa que eles estão escondendo e tal? Aí eu tinha pesquisado que o hotel era totalmente oco por dentro, né? Não tinha nada no hotel. É um hotel que é só uma coisa bonita por fora e nunca foi terminado. Então talvez eles não quisessem que eu visse como tava por... Não sei. E que eles querem esconder os defeitos e fracassos do sistema deles. Tanto que o caminho que eles faziam do hotel era sempre o mesmo, do hotel pro centro. Assim, era sempre pela avenida mais bonita principal, que tem partes bonitas da cidade, né? Nos meus vídeos eu mostro. Tem muita propaganda, que são aqueles painéis bonitos do líder, mostrando os norte-coreanos sendo felizes no campo, os líderes não sei o quê. Só que eu fui pro interior, no interior você vê, assim, gente de... Quando você tá na estrada, você vê umas fazendas, senhores de 80 anos carregando tijolo, sabe? Assim, umas coisas bem loucas. Fui pra uma cidadezinha chamada Kassan, que era menorzinha, que era uma cidade mais histórica, muito bonitinha, mas você acaba vendo, assim, muita pobreza também. Então você consegue entender que não é essa maravilha toda que eles pintam, mas eles tentam fazer umas rotas bonitas, assim, sabe? Mas se você é ligado, é antenado, você consegue perceber o que tá rolando, sabe?